tarde, Bravo 3. Com 3, 284, passando pelo local. Ser bombeiro é andar na contramão. Enquanto todos fogem do perigo, os bombeiros vão de encontro a ele. É por esta razão que eles são tão admirados. O Corpo de Bombeiros para mim significa vida. Umas pessoas que merecem respeito, umas pessoas que merecem aumento de salário. Eles usam a vida dele em risco para salvar a nossa, que é muito admirável. Destemidos, corajosos. O nosso anjo da guarda na terra. O Corpo de Bombeiros é uma instituição secular. Sua principal missão consiste no combate a incêndios, buscas, salvamentos e atendimentos de urgência públicos. Eles trabalham para salvar vidas. Existem várias profissões estressantes, médicos, policiais militares, enfermeiros, mas o Corpo de Bombeiros é uma das profissões que demandam eventos estressores bem maiores. Mesmo sabendo dos riscos da profissão, Gersilo escolheu ser bombeiro. Eu incorporei no CBMDF no dia 12 de março de 1990. Olha, ser bombeiro é uma alegria. Primeiro porque servir é uma alegria, né? O meu sonho era que em 5 anos chegasse ao posto de sargento. Os meus planos foram adiados por 18 anos. O bombeiro, ele carrega o estigma, a imagem de ser um herói. O bombeiro, ele não é um herói com superpoderes, que leva tiro e não acontece nada, que cai, que quebra e não acontece nada. O bombeiro é um ser humano. Então ele sofre acidente também. Alguns têm, outras não. A capacidade de superar. Não houve vítima, parece que a senhora está em crise nervosa lá, estão averiguando, mas não é necessário socorro lá não, copiou? Quando eu estou numa sala de aula, eu me sinto uma pessoa realizada, né? Porque eu gosto do que eu faço, porque eu estou sendo uma pessoa que estou produzindo, que estou ajudando, né? Sempre falo com meus alunos que problemas existem, né? Ninguém escolhe problema, mas nós podemos escolher as maneiras de enfrentar esses problemas. Matos é bombeiro desde 1981. Durante um curso de especialização, ele foi atropelado ficando paraplégico. Matos é o único bombeiro cadeirante que ainda presta serviços à corporação. Eu comecei a ter noção, quando foi meu primeiro dia de serviço, ao bradar, ter que descer naqueles ferros lá, né? Aí começamos a tomar a dimensão, a grandiosidade que era ser bombeiro. Bombeiros, a expressão, o brado, né, que é a sirene, o acionamento das viaturas. Um brado pode vir desde uma simples lavagem de pista até um grande incêndio com vítimas. Então, o corpo, nesse caso, se prepara para o evento maior. A partir do momento que a gente entra na viatura para atender uma ocorrência, eu fico pensando o que a gente vai encontrar no local, a situação e como vai ser a atuação do nosso socorro. O próprio organismo, né, vai se adaptando para aquela situação. Então é importante saber que quando você acorda de madrugada ali, você sem saber o que é, você sabe que alguém está precisando de você. A gente pensa na situação em si, né? Especificamente na vítima, independente de quem seja. A sensação de perder uma vítima é frustrante, porque a gente tem a missão de salvar vidas, isso tem inclusive o nosso lema. Mas, ao mesmo tempo em que você fica frustrado, né, você encara aquela realidade tranquilamente. Agora, quando você chega no local onde você já vê que não tem mais o que fazer, é frustrante. No dia 23 de julho de 92, nós estávamos em sala de aula quando foi comunicado que nós teríamos um trabalho em campo, né? Uma incursão na mata, entre a cidade de Brasilinha e Planaltino. O grupo foi dividido em duas turmas, uma pela margem da esquerda e a outra da direita. Então, o grupo que vinha da esquerda pegava os carros vindo pela frente. A pista, né? Os carros vinham no sentido
Planaltina Brasilinha. E nós, que pegamos a faixa da direita da pista, vinha com os carros pelas costas. No momento que ele deu esta ordem e que eu estava na coluna que ia à direita, reclamei, chamando a atenção que nós não poderíamos ficar no mesmo fluxo dos carros, né? E no jargão militar existe um negócio que é chamar, quando a gente reclama de alguma coisa, ele diz que nós estamos puxando faca. E a resposta que eu tive dele é: pare de puxar a faca, Matos. Nós estamos cansados de fazer isso, não aconteceu nada. Minha resposta: vamos torcer para que não aconteça também desta vez. Eu reclamei porque não havia sinalização, não havia nenhum objeto que pudesse alertar os motoristas que estavam na rodovia que havia uma tropa na estrada. Nesse momento o Matos começou a contar, conversar e dizer do risco que a gente estava correndo ali. Que os carros vinham pelas costas e a gente não via os carros, só via as luzes, né? Iluminavam a gente. O sargento que vinha atrás gritou, né? Que vinha o carro, né? O farol ilumina de uma vez e o Matos na frente, e ele gritou que vinha o risco do acidente. Vem o carro, olha o carro! E eu reporto esse grito para o Matos e o Matos não tem reação. Então eu vou em direção do Matos e tento tirar ele do atropelamento ali, da pancada, né? E essa é a última imagem. Correr em direção ao Matos e tentar e acabou. Bum! Eu fui atingido pelas costas, por uma caminhonete C10. Eu e um companheiro que vinha atrás. E todos ficaram preocupados com ele, porque ele ficou desacordado. Eu o tempo todo consciente, reclamando: onde estão minhas pernas, porque eu já não sentia mais minhas pernas. E o pessoal procurou me acalmar, dizendo que minhas pernas estavam no lugar, que eu ficasse calmo. Porque eles iam socorrer o outro companheiro que estava desacordado, eles até pensavam que ele tivesse morrido, né? Então, infelizmente, aconteceu, né, porque tem que acontecer. Nós éramos 42 e, infelizmente, eu fui o sorteado. Foi uma lesão completa, como chamo. Para você ter uma ideia, você pega um palito de fósforo, quebra ele. O que aconteceu com a minha coluna? Passei todo o tempo consciente e o que mais me doía era a dor. Porque era muita dor que eu sentia, muita dor. É dor demais. Quando eu acordei, eu já estava no hospital. Só que naquele momento ali, eu não sabia onde eu estava. Aí só então fui perceber que eu estava com o braço fraturado e tinha outras lesões pelo corpo espalhado, né? Eu fiquei, né, sem saber como seria a minha vida depois do acidente. Quando eu avisei meu tio, que é irmão do meu pai, o tio Horácio, e fiquei durante mais de 5 anos morando com ele. Era o único parente que ele tinha aqui, em Brasília, né? Sobrinho é quase como filho, né? No começo foi difícil para adaptar, né? A única coisa que faltou foi as portas dos banheiros, que era acanhada, né? Eu tive que ficar carregando ele numa cadeira, arrastando para o banheiro. Ele reagiu bem, né? Como bombeiro, né? Ele já estava acostumado com essas coisas. E eu até me surpreendi, né? Porque parece que foi mais difícil para mim do que para ele. Para mim foi duro, né? O duro foi, dias depois, voltar ali no curso, saber que não ia concluir aquela etapa. É muito frustrante a pessoa ficar impedido de fazer alguma coisa. É aí onde surge problemas de alcoolismo, também de drogadição, suicídio, pode acontecer. Uma coisa que é muito comum também, depressão. E aí foram 2 anos para me recuperar os movimentos do meu braço. Para quem era atleta, né? Fui atleta, naquela época perdi a perspectiva de continuar como atleta. E nos anos seguintes veio a obesidade, eu cheguei a pesar 113 quilos. Às vezes ele queria jogar, queria participar, o pessoal ainda falava: fulano tá gordinho, fulano não vai dar conta não. As brincadeiras de colegas, sem maldade, mas que quem está passando que sabe, né? Se o resultado disso. Então foi muita luta, muito sofrimento, até ele se recuperar. Esses anos longe do Corpo de Bombeiro, longe da função, né, em expediente, quer dizer, você perde um pouco daquela vontade de estar na tropa.
e você não se sente mais o mesmo, e foram anos de luta para recuperar essa vontade de ser bombeiro, de se dedicar à função de bombeiro. É difícil. Uns param, outros desanimam. Os bombeiros jamais retrocedem. Imagina eu entrar pela primeira vez, após um acidente, ser cadeirante, enfrentar uma turma de bombeiras, a primeira turma de bombeiras que entrou em Brasília, em 93, né? Eu me dirigi ao quadro, é uma emoção que não tem palavras para definir, né? E você poder, né, ver ali que está sendo útil, né? Que eu estou podendo ajudar as pessoas e, ao mesmo tempo, estou sendo ajudado. Meu pai esperou bem tudo o que aconteceu com ele, né? Hoje em dia ele voltou a estudar, que é uma coisa bem legal para mim, o fato de porque assim, eu estou fazendo faculdade agora e ele voltou a estudar no mesmo tempo que eu. Então, quando eu penso em desistir, dar aquela canseira, volto ao trabalho, tenho que estudar e tudo mais, eu chego aqui, aí vejo meu pai ali na escrivaninha que ele arrumou, adaptou para ele, aí eu penso, poxa, se meu pai está fazendo isso com todas as dificuldades e não desiste, por que eu vou desistir? Que é tão mais fácil para mim. Apesar das dificuldades, Gercílio e Matos alcançaram a vitória. Após cirurgia, né, após cirurgia bariátrica, a vida se renovou, né? Eu me casei, foi para mim uma alegria, eu emagreci, né? Voltei a praticar esporte, voltei a jogar futebol, um corpo novo, né? Magro, disposto, atuando dentro do Corpo de Bombeiro. Quer dizer, após esses 18 anos, a minha vida começou a ter um curso, comecei a viver. Ele é mais humano do que eu, ele é mais sensível do que eu sou mulher e ele é tudo, assim, tudo de bom, tudo de bom. Se ele ainda continua tentando, porque a gente aqui tem que parar. Eu pedi que se acontecesse alguma coisa não fosse nada grave. Para mim não foi grave, porque grave para mim seria a morte. Eu sempre me achei tão comum, talentos pensava não ter, sonhos eu não tinha nenhum, o meu valor eu não conseguia ver. Eu queria ser super-herói, ter poderes para me transformar. Nos heróis a ferida não dói, e na tristeza eles podem voar, eles podem voar. Mas eu não sei voar, eles podem voar. Mas eu não sei